Olá, eu me chamo Nil e pastoreio a Igreja Esperança aqui em Fort Myers. Eu quero te convidar para caminharmos juntos em uma série de devocionais semanais no livro do profeta Ageu. Lembre-se, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é capaz de transformar e abençoar vidas. Por isso eu quero que você receba esse convite com alegria, acompanhe, compartilhe. Deixe que outros também sejam alcançados pela verdade das Sagradas Escrituras. Na nossa primeira meditação, eu gostaria que você pudesse ler o capítulo 1 do profeta Ageu. Leia depois, mas eu quero aqui destacar apenas dos versos 2 a 8, e assim diz as Sagradas Escrituras. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me alegrarei, serei glorificado, diz o Senhor. Imagine essa cena comigo. O povo de Israel acabou de voltar do cativeiro da Babilônia, 70 anos longe de casa. Eles chegaram a Jerusalém cheios de esperança e começaram a reconstruir o templo. Mas logo vêm as pressões, povos vizinhos se levantam contra eles, autoridades persas recebem cartas pedindo para parar a obra e a oposição se torna tão grande que o povo interpreta aquilo como um sinal. Talvez não seja tempo de reconstruir o templo. Talvez Deus não queira que façamos isto. Só que essa leitura estava errada. E por causa disso, eles pararam a obra por 16 anos. A casa de Deus em ruínas, enquanto cada um corria atrás da sua própria casa, dos seus próprios interesses. Esse profeta vem nos mostrar algo muito importante, e não era sobre paredes e construções, mas de algo muito maior. Restaurar a fé, a identidade, a prioridade de colocar Deus no centro das nossas vidas. É nesse contexto que a mensagem de Ageu vem. Vocês trabalham muito, colhem pouco, comem, não se satisfazem, vocês guardam dinheiro, mas esse dinheiro desaparece. Por quê? Porque a minha casa está em ruína, enquanto cada um de vocês só se preocupa com a sua própria casa. O que Deus está dizendo aqui? Que quando Ele não ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, todo o resto perde o sentido. Não era errado trabalhar, sustentar a família, construir casas. O problema era a inversão de prioridades. Eles deixaram que a oposição definisse o rumo e esqueceram que a prioridade era Deus. E se nós olharmos para a fala de Jesus em Mateus 6,33, é exatamente essa verdade que ele nos diz. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a chave. O que Deus queria ensinar em Ageu era prioridade, e no Evangelho essa prioridade se cumpre em Cristo, o verdadeiro templo, a presença de Deus entre nós. Agora pensa comigo, o que isso tem a ver com a sua vida, com a minha vida? Primeiro, nós devemos priorizar o reino de Deus nos nossos corações, a nossa vida com Deus, nossa intimidade. Cristo precisa ocupar o trono. Depois, nós precisamos estender essa prioridade para o nosso lar. Nós somos o povo de Deus e nós precisamos que a nossa casa também seja uma casa que vive para a glória de Deus. Precisamos cultivar a fé, mostrar em nossas famílias que Deus vem em primeiro lugar. Porque quando Deus é a prioridade no coração e no lar, isso transborda naturalmente para a vida comunitária. Porque não existe amor a Deus que se isole do seu povo, que se isole dos irmãos, que se isole da família. A obra de reconstrução que Ageu chama não era para alguns, não é para uma pessoa só, era para todos. Lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 25, nós somos lembrados que precisamos congregar e nos encorajarmos uns aos outros. No mesmo livro, Hebreus, capítulo 3, verso 13, o autor vai além e fala, exortem-se uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É nessa vida em comunidade que muitas vezes enxergamos nossos erros, nossas faltas, nossos pecados, e é também ali que Deus nos usa como instrumentos para ajudar nossos irmãos a identificarem e corrigirem as falhas deles. Isso não significa meramente que devemos apontar falhas, também reconhecê-las em nós mesmos, através do cuidado dos irmãos. É na comunidade daqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador que somos tratados, edificados, capacitados para sermos bênção na vida uns dos outros. É nesse ambiente que encontramos saúde espiritual, porque ali buscamos juntos, em comunhão, ser instrumentos de bênção uns para os outros. Esse é o projeto de Deus. Não apenas me fortalecer sozinho, mas caminhar com meus irmãos
ajudando e sendo ajudado. Paulo reforça isso em Efésios, no capítulo 2, dos versos 19 a 22. Nós somos edificados, casa espiritual, unidos em Cristo, a pedra angular. O reino não é construído na base da nossa vontade, mas da vontade de Deus. E quando vivemos para Cristo, nossas prioridades se alinham. Primeiro Deus, o lar e, como resultado, a alegria da comunhão na igreja. Reparem como essa primeira mensagem de Ageu termina. O povo ouviu, despertou e voltou a obedecer. E então o Senhor disse: eu estou com vocês. Essa é a mesma promessa que Jesus nos dá em Mateus 28:20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos viver com coragem. Nós precisamos encarar as lutas, sabendo que elas fazem parte do chamado de Deus. Nós precisamos colocar Cristo em primeiro lugar e confiar que Ele cuida de todas as outras coisas. Nós precisamos conduzir nossos lares com fé, cultivar e proteger a vida espiritual de nossa família e, como consequência, caminhar em comunhão com o povo de Deus. Nós precisamos enfrentar os desafios com convicção de que o Senhor está conosco, porque quando Ele é a nossa prioridade, podemos seguir firmes, certos de que pela presença dEle nós estaremos fortalecidos, certos de que a presença dEle nos acompanha em cada passo. Que o Senhor te abençoe, que a sua vida seja edificada e que você possa sim viver essa realidade, colocando Deus no devido lugar, porque quando Deus está no lugar certo nas nossas vidas, a nossa vida se organiza. Um grande abraço, que Deus te abençoe.